Bom dia, meus queridos. Que saudade de vocês. A partir de agora a gente vai se encontrar assim, né? Nossas aulas vão ser dessa forma para a gente dar continuidade aos nossos estudos enquanto a gente passa por esse tsunami de acontecimentos, né? Então, queridos, olha só, eu preparei para vocês o material, mas antes eu só quero lembrá-los o seguinte, que a gente tinha parado no módulo 2. Módulo 2 a gente viu vírus, bactérias, protistas, fungos. E agora então a gente começa a primeira aula do módulo 3. Essa primeira aula ela vai tratar das características embrionárias dos animais e a gente vai conhecer o primeiro filo dos reinos dos animais, que é o filo dos poríferos. Bom, por que a gente vai estudar características embrionárias? Essas características embrionárias elas são fundamentais para a gente entender essa escala de complexidade que existe no processo de classificação dos animais. E para isso, então, a gente vai relembrar esse primeiro momento no processo de formação do embrião. Então, aqui a gente tem os primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, essa célula, que é a célula ovo, a célula que já foi fecundada. Ela começa a sofrer sucessivas divisões celulares e ela vai dar origem a essa estrutura que é a mórula. A mórula ela continua evoluindo e vai formar uma estrutura chamada de blástula e então ela vai chegar e evoluir até a estrutura chamada de gástrula. Então a blástula evolui na gástrula. É importante porque os acontecimentos da gástrula são fundamentais para a classificação dos animais. Então, olha só, essa aqui é a gástrula, tá? Essa aqui é uma gástrula de um animal, essa aqui é a gástrula de outro. Qual é o critério de classificação aqui? É a presença do que a gente chama de folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários, eles são camadas de células que darão origem aos futuros tecidos e órgãos dos animais. Então, a gente consegue perceber que na gástrula deste animal existem apenas duas camadas de célula. A camada mais externa é chamada de ectoderme e a camada mais interna é chamada de endoderme. Então, essas camadas são os folhetos embrionários. O animal que apresenta, durante seu desenvolvimento, duas camadas, dois folhetos embrionários, eles são chamados de diblásticos. Bom, esse momento aqui, ó, esse segundo desenho, ele mostra pra gente que existe mais do que duas camadas, né? Então, em vermelho a gente consegue visualizar a endoderme, a ectoderme, que é a camada mais externa. Aqui amarelinho claro, a gente identifica a endoderme, que é a camada mais interna, e aqui no meio existe a presença da mesoderme. Mesoderme é uma camada que se desenvolve no meio das duas camadas. Então, 3 folhetos embrionários, 3 camadas de células, os animais são chamados de triblásticos. Então, assim, ó, o animal diblástico é água viva, né? Então, todos os animais do filo dos quinidários, esses animais eles são diblásticos. Todos os outros animais apresentam 3 folhetos embrionários, então são chamados de triblástico. É importante a gente lembrar que os poríferos, que é o primeiro filo do reino dos animais, eles não se encaixam nesse critério, nessa característica, porque esses animais não apresentam tecidos e órgãos, tecidos organizados, não desenvolvem órgãos. Então, eles não são classificados de acordo com os folhetos embrionários. Bom, outra classificação é em relação ao celoma, né? O que é o celoma? Celoma é o nome de uma cavidade embrionária que é totalmente revestida pelo terceiro folheto embrionário que a gente conheceu ali, que é o mesoderme. E
Em animais que não apresentam essa cavidade, ou seja, o mesoderme, ele está aqui e preenche todo o espaço entre o folheto embrionário ectoderme e endoderme, então tem mesoderme preenchendo todo o espaço, ele é chamado de acelomado. A, prefixo de negação, né? Celomado vem de celoma. Então, são animais que não apresentam celoma durante o desenvolvimento embrionário. Exemplo, os plateumintos. Plateumintos são os vermes achatados. Bom, o segundo tipo é o chamado de pseudocelomado. Pseudo é falso, né? Então, aquele animal que desenvolveu um falso celoma. Por quê? Porque ele apresenta, sim, uma cavidade, só que essa cavidade ela fica entre o endoderme e o mesoderme. Ela não é uma cavidade totalmente delimitada pelo mesoderme. Então, esses animais são chamados de pseudocelomados. O único grupo de animal pseudocelomado são os nematóides, os nemateumintos. E todos os outros animais, a partir de nemateumintos, eles são celomados. Então, os animais celomados são aqueles que apresentam o celoma, essa cavidade que é delimitada totalmente pelo mesoderme. Bom, protostômio e deuterostômio, o que isso significa, né? Então, essa aqui é a gástrula, né? A gástrula que a gente já conhece, que a gente já viu. Essa abertura que existe na gástrula, que faz com que ocorra uma comunicação entre a parte interna, né, que é o arquêntero, e o meio externo, essa abertura é chamada de blastóporo. Então, em alguns animais, esse blastóporo ele evolui e origina a boca do animal. Em outros animais, esse blastóporo ele evolui e origina o ânus. Então, quando o blastóporo origina a boca, esses animais são chamados de protostômio. Quando o blastóporo origina o ânus, esses animais eles são chamados de deuterostômios. Então, os grupos de animais deuterostômios são os animais do filo dos cordados e dos filos dos equinodermos, ou os equinodermatas. São estrelas do mar e companhia, né? E os parentes das estrelas do mar. Bom, agora em relação à simetria, né? O que é a simetria? Um animal que possui simetria é um animal no qual você consegue dividi-lo em duas partes iguais em um plano, né? Você pega esse animal, divide ele, existe um plano em que você consegue dividi-lo em duas partes iguais. O animal assimétrico, no caso das esponjas, né, dos animais do filo dos poríferos, eles são chamados assim de assimétricos porque eles não evidenciam uma simetria. Então, assim, não existe uma maneira de você cortar esse animal em duas partes semelhantes, em duas partes iguais. Então, por isso que eles são chamados de assimétricos. Todos os outros animais, eles evidenciam uma simetria. Só que assim, os animais com simetria bilateral, eles são divididos, o corpo pode ser dividido em duas partes semelhantes, mas por apenas um plano. Então, existe um único plano que consegue dividir esse animal em duas partes semelhantes. Os animais que apresentam simetria radial, ou os radiados, eles conseguem ser divididos em duas partes semelhantes por vários planos. Então, existem vários planos capazes de dividi-lo em duas partes semelhantes. E os animais que apresentam a simetria pentarradial é porque existem 5 planos que divide esse animal em duas partes semelhantes. Então, assim, os assimétricos a gente já tinha comentado, né? Assimétrico, como exemplo, a gente tem o filo dos poríferos, as esponjas. Simetria radial, a gente tem o filo dos quinidários,
Água Viva e Companhia. No filo, a simetria pentarradial, a gente encontra nos animais no filo dos equinodermatas, nos equinodermos, e aí a gente tem estrelas e companhia. E todos os outros animais, então, apresentam simetria bilateral. Todos os outros animais dos outros filos do reino animal apresentam simetria bilateral. Bom, então agora a gente vai começar com os poríferos. Inclusive existe um vídeo no YouTube gravado pelo Larus, que é bem interessante, em que ele mostra, né? É só digitar Projeto Larus, esponjas, e aí você vai ver um videozinho rápido de 5, 6 minutos, onde os mergulhadores do projeto, eles filmam, né, a região aqui de Florianópolis, nosso litoral, e existem grandes colônias de esponjas bem bonitas e vale a pena ver. Então aqui a gente tem algumas fotos, né, de esponjas para a gente ter mais ou menos a ideia de como é esse animal. Gente, as esponjas são os animais mais primitivos do planeta. Então eles são os primeiros lá na escala evolutiva. Eles não possuem tecido organizado, não desenvolvem órgãos e nem tecidos, e existem aproximadamente, né, um pouco mais até, de 5.000 espécies diferentes de esponjas. Bom, olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre a característica desse grupo. Primeiro, né, esses animais, o corpo é muito simples, assim, a estrutura do corpo são formados por poros, a parte interna existe uma abertura, né, uma cavidade que é chamada de átrio, e lá na porção mais superior, a parte mais superior apical do animal, a gente tem o ósculo, que é uma abertura. Então, o corpo é formado por poros, uma cavidade chamada de átrio e uma abertura chamada de ósculo. Esses animais são exclusivamente aquáticos, mas a maioria é marinho. Eles vivem fixos ao substrato. Animal que vive fixo ao substrato é chamado de animal séssil. E também podem viver isolados ou formando colônias, lindas colônias de esponjas, né? Bom, as esponjas, elas têm uma estrutura de sustentação que a gente chama de esqueleto, né? Que é formada por espículas, que são estruturas de sílica, de carbonato de cálcio, né? Material calcário, e ainda de espongina, que é uma proteína fibrosa. Então, o esqueleto desses animais é formado por espículas de sílica, calcária e de espongina. Eles são filtradores, eles retiram seus alimentos que estão diluídos na água, e a digestão é uma digestão intracelular, uma vez que esses organismos não apresentam um sistema digestório para digerir e absorver o alimento. Então, esse alimento ele é retirado da água por filtração e a digestão acontece no interior de cada uma das células. É bem interessante manter um fluxo, né, de água dentro do corpo desse animal, justamente para filtração desses alimentos, né, dessas substâncias diluídas na água que servem de alimento para esse animal. Então, o fluxo de água na esponja ele sempre vai acontecer assim, ó, a água vai entrar pelo poro, vai cair no átrio e vai sair pelo ósculo. Esse é o fluxo contínuo de água dentro do corpo desse animal. As trocas gasosas, a excreção, substâncias para distribuição de alimentos e tal, é tudo feito por difusão. Então, a difusão é o principal transporte de substâncias entre o ambiente e as células dos poríferos, das esponjas. Bom, eles são chamados de animais aneuromiários. Isso significa o seguinte: a ausência de sistema nervoso e de sistema muscular. Então, esse animal ele não tem neurônios.
Bom, aqui a gente tem um desenho que representa mais ou menos o corpo desse animal. A gente percebe as paredes, né, da esponja, essas paredes todas formadas por poros, muitos poros. Aqui a cavidade interna, que é a cavidade atrial, é o átrio, e lá em cima uma abertura que é chamada de ósculo. Aqui a gente também tem algumas células que são bem importantes, né? Células que fazem parte das esponjas, do corpo das esponjas, como os coanócitos, que estão aqui. Essas células flageladas que são importantes no revestimento interno do corpo do animal. A gente tem aqui as espículas, que é a estrutura que forma o esqueleto. A gente tem células chamadas de ameboides. A gente tem aqui as células que formam poros. E a gente ainda tem uma célula de revestimento externo, né, que é chamada de pinacócito. A gente vai ver melhor no próximo slide. Então, aqui tem, olha só, pinacócitos. Pinacócitos são células de revestimento externo do corpo desses animais, são células achatadas. Os porócitos são células que formam os poros, então esse aqui, ó, é um porócito. A gente tem os amebócitos, responsáveis pela distribuição de nutrientes, crescimento, regeneração, origem de novas células. Esses amebócitos, eles transitam por entre as camadas de células das esponjas. E, por último, não menos importante, a gente tem os coanócitos, né? Então, os coanócitos são essas células bem diferenciadas com flagelo e elas ficam geralmente revestindo a porção interna da esponja. E o batimento desses flagelos orienta o fluxo de água dentro do corpo das esponjas. Essas células também capturam e digerem o alimento. Bom, esses aqui são os 3 tipos de esponjas, né? Então, a gente tem ascon, sicon e leucon. A gente consegue perceber bem a diferença entre elas, né? Ascon é a esponja que tem a parede mais fina, ela tem a cavidade atrial maior, né? E os coanócitos que estão representados aqui em vermelhinhos, ó, eles revestem totalmente a cavidade atrial. Essa esponja, que é a sicon, ela já tem a parede um pouco mais espessa, aumentando a espessura da parede vai diminuindo a cavidade atrial. E o que é bem interessante é que aqui dentro, nas paredes da esponja, do corpo da esponja, ocorre a formação de canais, e esses canais internos são revestidos pelos coanócitos, pelas células flageladas. E por último, então, a leucon, que é uma esponja que apresenta uma parede bem espessa, uma cavidade atrial muito reduzida, e por essas paredes serem bem espessas, existe uma grande quantidade de câmaras vibráteis. Essas câmaras, elas são revestidas internamente pelos coanócitos, pelas células flageladas. Agora a reprodução, né? Então, a gente vai começar com a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, desculpa. A reprodução assexuada é aquela reprodução no qual os organismos que são originados são geneticamente idênticos ao seu progenitor, porque não existe envolvimento de gametas, não existe variabilidade genética. Então, a gente pode ver nesse processo de reprodução por fragmentação, gemulação e brotamento. Então, olha só, fragmentação é quando o corpo desse animal se fragmenta em pedaços e cada pedaço tem capacidade de originar uma nova esponja. Isso se dá devido ao grande poder de regeneração, a grande capacidade de regeneração que esses animais possuem. A gemulação é mais ou menos assim. Quando o ambiente não está mais favorável à sobrevivência da esponja, ou seja, não apresenta mais condições para a sobrevivência da esponja,
essa esponja, ela forma uma estrutura que é como se fosse uma massa de amebócitos, de células da esponja, envolvida por uma cápsula de espículas. Essas estruturas, elas ficam latentes e só esperando o momento em que ela encontre um ambiente propício ao seu desenvolvimento, e aí então a esponja se desenvolve. Então, essas condições adversas pode ser a temperatura, a variação na temperatura, na salinidade, né? Então, na poluição, né? Ter poluição na água. Então, assim, quando ela não está mais num ambiente favorável para o seu desenvolvimento, ela forma essas gêmulas, e aí essas gêmulas ficam lá na água durante um tempo até encontrar um local onde exista realmente condições para o seu desenvolvimento, e aí então vai se desenvolver uma nova esponja. E o brotamento, então, ele acontece quando a esponja ela libera, né? Ela produz saliências no seu corpo, e essa saliência, olha só, que a gente vai chamar de broto, é que está originando uma nova esponja. Depois que esse broto se formou, ele pode se manter unido à esponja-mãe, ou ele pode destacar do corpo dela e se desenvolver ao lado dela. Então, esse processo é chamado de brotamento. Agora, a reprodução sexuada é aquela reprodução com variabilidade genética, é aquela reprodução onde acontece envolvimento de gametas. Então, assim, as esponjas, elas produzem gametas masculinos e femininos, e o gameta masculino sai da esponja e vai atrás do gameta feminino, que está no interior de uma outra esponja. Então, a união entre o gameta masculino e o gameta feminino vai acontecer dentro da esponja. Então, a fecundação é do tipo fecundação interna. Depois da fecundação ocorre então o desenvolvimento, e como existe a formação de uma larva ciliada chamada de anfiblástula, o desenvolvimento é considerado desenvolvimento indireto, com formação de larvas. Então, essa larva, depois de formada, ela sai de dentro da esponja, né? E aí ela vai e fica lá nadando até ela encontrar um ambiente onde ela vai se fixar, um substrato onde ela se fixa, e aí ela origina uma nova esponja. Então, esse tipo de reprodução é a reprodução sexuada das esponjas. Então, queridos, é mais ou menos assim, né? Para encerrar, então, a gente acaba com reprodução sexuada das esponjas. Vocês podem ir na apostila, resolver os exercícios sobre esse assunto, né, no módulo 3. E aí a gente se encontra, né, numa próxima vez. Mas antes eu queria deixar um recadinho para vocês, tá? Beijo. Saudade, tá?